homem bizarro morcego do Mississippi. 4 de junho de 2019. Um tipo de entidade críptide especialmente estranha é o que é tipicamente chamado de humanoides alados, e são basicamente apenas isso, criaturas com características vagamente parecidas com o homem e ainda apresentando asas agourentas espalhando-se para permitir que elas pousem no ar. Tais relatórios vão de homens alados a coisas mais monstruosas, mais animais que homens, mas todos eles ocupam um reino único no mundo dos estranhos, parecendo residir em um domínio que parece impossível de se reconciliar com o que sabemos do mundo. Uma dessas abominações aladas tem sido vista ao longo dos anos ao longo do maciço rio Mississippi dos Estados Unidos, e que parece ser uma espécie de morcego humanoide das profundezas de um pesadelo. Um dos primeiros e talvez bem conhecidos dos poucos avistamentos da criatura que viria a ser conhecido como o Homem-Morcego do Mississippi foi feito em 1991 por uma testemunha que saiu uma noite com seus 2 amigos em sua cidade natal de Mantashi, MS. Eles não eram bons na época, saindo em uma loja de bebidas alcoólicas tentando conseguir alguém para comprar álcool, já que eram menores de idade, algo que a testemunha diz que eles faziam cerca de 3 vezes por semana. Eles conseguiram pegar um pouco e levá-lo ao seu ponto de encontro habitual em um parque próximo, aproximadamente às 9 da noite, mas antes que pudessem desfrutar dos frutos de seu trabalho e abrir uma única lata ou garrafa, algo muito bizarro ocorreria. A testemunha diz: nós paramos no parque e começamos a sair do caminhão. Ainda não tínhamos aberto a bebida para que a bebida não nos influenciasse. Eu estava sentado no meio e meu amigo estava saindo da porta do lado do passageiro. Quando ele saiu e eu saí, notei o som de uma bola de tênis quicando na quadra de tênis. Eu olhei e vi essa figura quicando uma bola de tênis. A figura tinha cerca de 6 pés de altura e usava um manto escuro. Parecia-me que ele tinha algum tipo de bolsa nas costas. Eu e meu amigo que saímos do caminhão vimos essa figura e dissemos ao motorista do caminhão para olhar. Ele fez e viu a mesma coisa. Num piscar de olhos, voltamos para o caminhão e descemos a estrada para descobrir o que havíamos visto. Ficamos a alguns quilômetros de distância e, à distância, vimos chegar a nós uma grande criatura parecida com um morcego. Ficava a vários metros de nós, mas você podia ver os olhos vermelhos e brilhantes. Passou bem na frente do nosso para-brisa e desapareceu na escuridão. Nós corremos para uma de nossas casas e não bebemos naquela noite. Nós não fizemos nada, mas ficar lá a noite toda. Eu sou um cético quando se trata do paranormal, mas sei o que vi. O que essa entidade sobrenatural poderia ter sido? Curiosamente, este não foi o único avistamento de algo estranho voando ao redor dos céus do Mississippi, como de acordo com o criptozoologista e pesquisador Linda Godfrey em meados da década de 1990 havia 2 aparições separadas de um humanoide voando de algum tipo nas proximidades de La Crosse, Wisconsin e a cidade de Medford. Nestes casos, a entidade foi descrita como tendo asas e características muito reptilianas. Godfrey cobriu os casos em seu livro Hunting the American Werewolf, e ela escreve sobre esses encontros. Outro homem e seu filho tinham à beira do rio em La Crosse enquanto caçavam um cachorro perdido. Eles viram o que descreveram como um homem lagarto, coberto de escamas acastanhadas e com um aspecto muito reptiliano. Ele não tinha a boca aberta ou os braços estendidos. Na mesma época, um diretor estadual da DMR separadamente, um grupo de trabalhadores da estrada viu o que eles descreveram como um homem réptil na Vi-13 perto de Medford. Também possuía asas e pôde voar fora de sua vista. Bastante bizarro, Godfrey conseguiu desenterrar outro relato de um estranho humanoide voador da mesma área de La Crosse, e que também é muito mais recente. O alegado encontro ocorreu às 21h30 do dia 26 de setembro de 2006, ao longo de uma estrada rural escura e densamente arborizada chamada Briggs Road, localizada ao norte de La Crosse e em frente ao Refúgio Nacional de Peixes e Vida Selvagem do Alto Rio Mississippi.
Nesta noite, a principal testemunha, conhecida apenas pelo nome Cherokee Valley, estava dirigindo pela estrada sombria com seu filho de 25 anos quando eles se assustaram com a visão de uma criatura de seus pesadelos saindo da escuridão, passado as árvores cintilantes na iluminação dos faróis delas. Foi descrito como uma criatura semelhante a um morcego, com cerca de 7 pés de altura. Esta estranha abominação supostamente voou direto para o para-brisa deles, aparentemente em rota de colisão. Aparentemente rosnou para eles, e então voou para a escuridão acima com um grito antes do impacto. Assim que isso aconteceu, as duas testemunhas relataram que haviam ficado sobrecarregadas com uma súbita sensação de náusea avassaladora, o que os deixou incrivelmente doentes e forçou-os a se desviar para o lado da estrada e vomitar profusamente na lama. Essa doença inexplicável aparentemente durou uma semana inteira após o encontro, após o que acabou meio que desaparecendo. Vali diria da besta que eles viram. Tinha costelas distendidas, longas pernas humanas com garras, enormes asas de morcego com braços meio amarrados. Eu lembro dos dentes e o grito que ouvimos era aterrorizante. Eu tenho vivido neste vale toda a minha vida e vi algumas coisas estranhas. Afinal, o refúgio de vida selvagem superior de Mississippi é o maior do país e saiu pela minha porta dos fundos. Ele esconde muitas criaturas estranhas. Mas eu nunca vi nada parecido com isto. Alugue o filme Bram Stoker, Drácula. A criatura Drácula parece, ou melhor ainda, como a de Van Helsing. É difícil determinar por que essas duas testemunhas se sentiram tão mal e enjoadas, ou o que isso tinha a ver com a coisa que supostamente viram, mas é definitivamente um detalhe estranho. Godfrey, na verdade, acompanhou este relatório visitando a cena do encontro e falando com Vali, e enquanto ela estava visitando a área com a testemunha e um caçador amigo dele, eles fizeram uma descoberta bastante macabra que pode ou não estar ligada a ele. Todos. Lá, esparramado no mato ao lado da estrada, havia uma carcaça de cervo que estava em um estado bastante estranho. Godfrey disse sobre a descoberta. Não havia marcas de arrasto visíveis e uma ausência completa de sangue no chão. A carcaça de cervo estava do lado direito, com as costas voltadas para a estrada, e a área branca que víamos era sua camada exposta de gordura invernal, a pele descascada do meio para os membros anteriores, que permaneciam intactos junto com a cabeça. Nenhuma ferida de bala ou marcas de mordida eram visíveis. Não havia odor, provavelmente porque as temperaturas variavam quase congelando e apenas nos anos 50 do dia. O caçador com a gente estima que a carcaça não tenha mais de 3 dias, e seu peso é de cerca de 20 quilos. A estimativa de baixo peso foi devido ao fato de que toda a seção de coxim, abdômen inferior e membros traseiros foram mortos. A espinha ainda se projetava do meio, que aliás ainda mantinha as costeletas e o lombo que um caçador certamente teria tomado, mas as coxas pareciam ter sido arrancadas. Os restos mortais não parecem ter sido cortados com uma faca, disse o amigo nativo de caçador Vali. E o fato de que a carcaça estava quase sem sangue e que não havia sangue na estrada ou nas proximidades indicaria que as ancas foram arrancadas em outro lugar onde a carcaça imediatamente sangrou, e então foi levada até este local e depositada. Não havia marcas de dentes ou mordidas aparentemente visíveis que teriam sido deixadas por algo que a carregasse em sua boca. Não estávamos em condições de realizar um exame forense completo do animal. Estranhamente, não utilizado, essa carcaça estranha aparentemente ainda estava lá no dia seguinte, na mesma condição, o que parece estranho, pois deveria ter sido pelo menos descido por catadores, mas estranhamente desprovido de qualquer sinal dessa atividade. Nesse momento, Vali e seu amigo afirmavam que podiam ver algo negro no topo de uma colina próxima que parecia como um desdobramento de fita de tinta, e isso, mais o horrível local daquela estranha carcaça de cervo, era perturbador o bastante e eles sentiram que era hora de desocupar a área. É difícil dizer o que estava acontecendo aqui, ou apenas que conexão ou significado aquela carcaça de cervo incomum tinha com o avistamento de homem morcego, mas é tudo muito estranho no mínimo.
Há poucas e preciosas outras peças do quebra-cabeça aqui, e ficamos com esse punhado de avistamentos estranhos ao longo do Mississippi que podem ou não ser a mesma entidade e nem sequer sabemos se eles foram mesmo reais ou não, tal é a falta de qualquer evidência física real. Se alguma coisa é de fato verdade, então o que tais coisas poderiam ser? Um dos principais argumentos céticos para avistamentos do Mothman similar era que o que se via era algum tipo de grande coruja ou outro pássaro, mas poderiam essas testemunhas realmente tão seriamente identificar algo até esse ponto? Outras teorias incluem que são algumas espécies não descobertas de animais, um experimento secreto mutante que escapou, alienígenas, ou a ideia de que é algum tipo de intruso interdimensional, o que John Keel chamou de ultraterrestres, aqui em alguns negócios que nunca poderíamos imaginar. Seja o que for, é de se imaginar que tipo de estranhos alados estão rondando os céus do rio Mississippi e se eles voltarão ou não.